aí pessoal, então agora hoje uma aulinha sobre os hidrocarbonetos, tá? Bom, os hidrocarbonetos, o que são os hidrocarbonetos? O próprio nome já ajuda, né? Hidrocarbonetos ele tem a ver com os dois elementos químicos que são os formadores dessas moléculas, apenas hidrogênio e carbono. Só que assim, para vocês que já conhecem um pouco de química orgânica, sabem que se eu limito apenas em hidrogênio e carbono, eu não estou querendo dizer que a quantidade de compostos é pequena. Muito pelo contrário, é bastante grande, certo? Então assim, ó, quando eu falo de hidrocarbonetos, eu tenho alguns tipos, tá? Os hidrocarbonetos de cadeia aberta, temos alcanos, alcenos, alcinos, ainda também alcadienos, temos ainda alguns outros tipos, mas assim, os principais seriam esses quatro, os de cadeia aberta. Tem outros de cadeia fechada, que seriam cicloalcanos e cicloalcenos, e ainda também temos os aromáticos, tá? Só que daí no caso dos aromáticos, não vamos aplicar essas regrinhas que eu vou falar hoje aqui com vocês. Eu botei de novo aqui aquelas três tabelinhas de prefixo, intermediário e sufixo, tá? Que eu já havia falado na aula anterior, para que a gente possa montar o nome dos hidrocarbonetos, porque o enfoque da aula de hoje aqui vai ser a parte de nomenclatura. Bom, então falando assim dos primeiros hidrocarbonetos aqui, né, o primeiro que a gente vai abordar seriam os alcanos. O que seriam os alcanos? Seria um hidrocarboneto que tem cadeia aberta e apenas ligações simples na sua composição. Vou usar aqui uma estrutura de linha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Tenho aqui 6 carbonos, sendo que entre esses 6 carbonos só tem ligações simples, então o que torna esse composto um alcano? Primeira coisa, né, pelo fato de ele ser um hidrocarboneto, ele tem seus carbonos ali e tem também os hidrogênios que estão ali para completar a valência. Ele é de cadeia aberta, certo? E ele tem apenas ligações simples, então ele está atendendo esses três pré-requisitos, então ele é um alcano. Para montar o nome daquele composto, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai procurar saber qual que é o prefixo dele. O que é o prefixo? É aquilo que indica o número de carbonos. Bom, eu já havia falado, é um composto de 6 carbonos. Pelo fato de ele ser um composto de 6 carbonos, o prefixo dele será X. Então, o nome dele inicia com X. Tudo bem. Qual seria o intermediário? Bom, eu estou falando de alcanos. Todos os alcanos têm apenas ligações simples entre os carbonos. Então, intermediário para os alcanos sempre será AN. Tanto é que eu destaquei aqui o AN dos alcanos, né? Depois você já deve estar vendo que uma ligação dupla em alceno, uma ligação tripla em alcine, e assim vai, né? Então estamos falando de alcanos, sempre os alcanos têm ligações simples, que é o caso dele. Pelo fato dele ter apenas ligações simples aqui, podemos dizer que o intermediário dele é AN. E bom, falando de sufixo, que é a parte final do nome, que tem a ver com a função orgânica, todo hidrocarboneto termina o nome com O. E é exatamente a função orgânica a qual estamos trabalhando hoje. Então, pelo fato desse composto aqui ser um hidrocarboneto, o nome dele vai terminar com O. Tá lá o nome dele, hexano, certo? Então, quando eu falo hexano, eu estou dizendo que é um composto de 6 carbonos, que tem apenas ligações simples e é um hidrocarboneto. Tranquilo? Uma outra dica, todo alcano ele vai ter o seu nome terminado em ano. Então, é bem tranquilo assim a parte de, né, entre aspas, decoreba disso daí. Fazendo uma analogia, né, porque às vezes o aluno ele olha para essas tabelas e assim, pensa, puxa vida, eu tenho que decorar toda essa desgraça aí, eu tenho que saber química, física, matemática, trocentas formas, ainda tem mais esse monte de coisa para decorar aí. Eu diria assim, ó, não é uma decoreba tão assim doentia, né, como eu poderia dizer. Olha só esse composto aqui, ó, octano. Sem olhar para a tabela lá, o que esse oct te lembra? 8, correto? Então, o que está querendo dizer? 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. O que seria esse AN? O AN é que são ligações simples. E o O está dizendo que é um hidrocarboneto. Está pronto aqui o composto. Ó. Eu fiz 8 carbonos. Eles têm, entre os carbonos tem apenas ligações simples. E o O finaliza só para dizer que ele é um hidrocarboneto. Aqui só temos hidrogênios e carbonos. Tranquilo? Então, todo alcano terminará o seu nome com um ano. O que vai variar? A quantidade de carbonos. Se tiver 5 carbonos é pentano, 10 carbonos decano, 12 carbonos dodecano, 3 carbonos propano e assim vai.
Eu botei até 12 carbonos, mas obviamente não é o limite, tá? Tem mais, tem tridecano, 14, 15, 16, vai embora, tá? Tranquilo, então, vamos falar de alcenos. O que seria um alceno? De novo, tem 3 pré-requisitos. Para ser um alceno, precisa ser um hidrocarboneto, precisa ter cadeia aberta. No caso dos alcenos, eles têm que ter uma ligação dupla. E esse alceno aqui, esse "en" que eu botei em vermelho, é oriundo daqui, né? Porque o intermediário dele será sempre "en", então ele é o alceno. Aí vai surgir o seguinte, ó. Vamos pensar da seguinte maneira. Vou botar aqui um composto aqui, como vamos ver, eu botei 6, vou botar 7 carbonos, tá? Naqueles 7 carbonos ali tem várias ligações entre os carbonos, né? Tem essa e tal. Para ser um alceno tem que ter uma ligação dupla, que eu ainda não coloquei. No momento que eu colocar uma ligação dupla, vou botar aqui, ó, por exemplo, botei aqui uma ligação dupla, a existência daquela ligação dupla é que torna o composto um alceno. Só que tem o seguinte, se eu trocar essa ligação dupla de lugar, se eu passar essa ligação dupla para essa posição aqui, o composto é outro. Ele muda algumas propriedades químicas dele, ele é parecido, sim, tá? Vou deixar aqui de comparação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou botar aquela ligação dupla na mesma posição que eu tinha colocado antes, tá? Onde eu quero chegar? Esses dois compostos, eles são muito parecidos, porém eles não são iguais quimicamente, tá? Esse composto aqui que é de 7 carbonos, no caso esse alceno de 7 carbonos com a ligação dupla nessa posição, tem propriedades químicas diferentes de um alceno de 7 carbonos, só que com a ligação dupla nesta posição. O que isso vai acarretar? Eu vou precisar, no nome do composto, indicar a posição dessa ligação dupla. Então, aí começam a surgir algumas regrinhas, tá? Eu não quis colocar a teoria porque senão fica chato, tá? Eu vou só explicar a parte teórica das regras. O que diz a regra, tá? Eu devo numerar a cadeia carbônica para indicar a posição da ligação dupla. Essa numeração da cadeia carbônica, aqueles 7 carbonos que tem ali, eles vão receber o número desde o carbono 1 até o carbono número 7. E agora o lado pelo qual eu começo é sempre o lado mais próximo daquela ligação dupla, que, né, digamos assim, generalizando, é o lado mais próximo da insaturação, porque poderia ser uma ligação dupla no caso do alceno, ou uma ligação tripla no caso do alcino. Então eu olho aqui, ó, 1, 2, 3, encontrei a dupla, 1, 2, 3, 4, encontrei a dupla. Então eu começo por aqui, esse é o carbono 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, certo? Eu numerei a cadeia carbônica de maneira a iniciar a numeração pela extremidade mais próxima da ligação dupla. Nesse outro composto também, eu também vou numerar e eu vou acabar começando pelo mesmo lado, pelo mesmo motivo, porque é o lado mais próximo dessa ligação dupla. Só que aqui você já vai perceber que esses 7 carbonos aqui, esse alceno, a ligação dupla está entre os carbonos 3 e 4, e nesse alceno aqui a ligação dupla está entre os carbonos 2 e 3. E essa diferença aí ela vai aparecer no nome. De que maneira? Bom, é sempre a mesma coisa, é prefixo, intermediário, sufixo, ou começa com um prefixo. Como ali os compostos dos dois ali, né, são de 7 carbonos, o nome vai iniciar com "-ect". Então esse composto, pelo fato de ter 7 carbonos, ele inicia o nome dele com "-ect". Eu já deixei um traço aqui porque o que significa esse traço? Depois do hífen ali, eu vou colocar a posição daquela ligação dupla. Bom, a ligação dupla ela serve para unir 2 carbonos. Aqui está unindo os carbonos 3 e 4. É o seguinte, no nome do alceno vai aparecer sempre o número do carbono menor daqueles dois que fazem a ligação dupla. Como naquele caso ali são os carbonos 3 e 4 que estão fazendo a ligação dupla, vai aparecer no nome o menor, que no caso seria o número 3. Então, aqui é o seguinte, ó, eu estou dizendo que são 7 carbonos e que lá no carbono 3 eu tenho uma ligação dupla. Certo? Veja como eu estou especificando no nome a posição da ligação dupla. Então é "-ect", 3, "en", e eu coloco aqui a letra O, apenas finalizando para dizer que é um hidrocarboneto. Fazendo dessa maneira, quando eu for escrever o nome desse composto aqui, vai ter uma diferença. Continua sendo "-ect", continua tendo ligação dupla, continua sendo hidrocarboneto, né? Porque os compostos têm muitas características em comum, os dois têm 7 carbonos, os dois têm ligação dupla, os dois são hidrocarbonetos, só que a diferença é a posição da ligação dupla.
no primeiro, ali no composto de cima, ficou a ligação dupla entre o 3 e o 4, apareceu o 3 no nome. Aqui ficou entre o 2 e o 3, portanto, aparece o número 2 no nome. É assim que é feita a nomenclatura dos alcenos, tá? Antigamente, esse número aqui ele aparecia antes ou depois do nome, só que isso é uma nomenclatura que já caiu em desuso do início da década de 90, tá? Então, no Enem, nos vestibulares, aí isso já não aparece mais, isso só aparece em livros didáticos mais antigos, tá? Então agora, a posição da ligação dupla é sempre indicada entre o prefixo e o intermediário, certo? Fazendo isso, ó, sabendo disso, eu vou colocar aqui o nome de um composto. Vamos pensar assim, ó, por exemplo, but1N, certo? O que significa escrever esse nome aqui? Bom, nesse primeiro momento, que é o prefixo, eu estou dizendo quantos carbonos tem. But é para 4 carbonos, então aqui ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Esse 1, esse número aqui é a posição da insaturação. Como é um en, né, que a gente está falando de alcenos, esse en quer dizer uma ligação dupla. Nesse momento aqui, quando eu estou montando essa estrutura, eu poderia dizer que é 1, 2, 3, 4, ou poderia dizer ainda 1, 2, 3, 4. Vou montar os dois, só para desencargo de consciência. Tá? Montei aqui 4 carbonos e aqui eu estou dizendo que é 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Lembrando, o número que aparece no nome é sempre o número menor daqueles 2 carbonos que faziam a ligação dupla. Se apareceu 1, é porque a ligação dupla estava entre os carbonos 1 e 2. Bom, nesse caso aqui, eu diria que a dupla está entre o 1 e 2. Nesse caso aqui, eu diria que está entre o 1 e o 2. Esses compostos aqui, eles são o mesmo, no caso, né? Eles não têm diferença nenhuma, tanto é, né? Ele é só girado aqui. Tranquilo? Então, alceno tem essa peculiaridade de ter que indicar a posição da ligação dupla, assim como o alcino também acaba sendo muito parecido, né? Se tu entendeu bem o alceno, tu não vai ter problema nenhum de entender o alcino, porque a única coisa que muda é que de ligação dupla vai ser uma ligação tripla, e ao invés de terminar o seu nome em eno, vai terminar o nome em ino. Tá? Muito tranquilo. Vamos só botar uns exemplinhos aqui. Vamos pegar, por exemplo, né, agora uma estrutura de linha de um alcino. Vamos pegar isso daqui, ó, vamos ver esse, ó. Esse é um alcino, por quê? É um hidrocarboneto, tem cadeia aberta e tem uma ligação tripla, é um alcino, beleza. Nesse caso eu vou iniciar a numeração pela direita, porque é o lado mais próximo da ligação tripla. Só uma ressalva, tá? Quando eu falo que é o lado mais próximo da ligação tripla, talvez tu vai procurar algum livro didático ou algum material na internet. Você pode ver como essa regra dizendo assim, numera-se a cadeia carbônica de maneira a ter os menores números para as posições. É a mesma coisa, tá? A gente está falando a mesma coisa, só que eu acredito que essa maneira que eu estou explicando é uma maneira mais fácil de entender, só por isso, tá? Então, esses 8 carbonos me vão trazer um prefixo. 8 carbonos, então o nome começa com oct. Tudo bem. Começando com oct, eu estou me dizendo que esse composto aqui tem 8 carbonos. Como ele tem aquela ligação tripla, eu vou dizer a posição dela. Ficou entre os carbonos 3 e 4, vai sempre o menor, 3. Quando eu tenho uma ligação tripla, o intermediário é in, né? Que a gente tinha colocado aqui, in. E eu termino dizendo que esse daí é um hidrocarboneto. Então, oct-3-ino. Tranquilo? Bem fácil, né? Bem, digamos assim, parecido com os alcenos, tá? Alcadieno seria digamos assim, uma subdivisão dos alcenos, só que daí no caso do alcadieno são 2 ligações duplas. E a regra vai ser a seguinte, vamos imaginar, né, ter um composto com vários carbonos, vão ter 2 ligações duplas, tu vai iniciar a numeração pela primeira dupla mais próxima que tiver de um dos lados. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. E aqui. Nesse caso, eu consigo encontrar a primeira dupla mais rapidamente iniciando por esse lado. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Um composto de 10 carbonos tem o prefixo dec.
Se ele inicia, se ele tem 10 carbonos, começa com DEC, e como ele tem duas ligações duplas, eu vou indicar a posição das duas. A primeira está entre o 3 e o 4, então o primeiro número que vai aparecer no nome é o 3. A segunda dupla está entre o 5 e o 6, então vai aparecer também o número 5. Nesse caso aqui, né, o que eu deveria dizer? Eu deveria dizer que no carbono 3 tem uma dupla e que no carbono 5 tem também uma ligação dupla. Só que não é dessa maneira que a gente faz, né, porque fica redundante dizer que no 3 tem uma dupla e depois no 5 tem uma dupla de novo. Então nós vamos dizer que no 3 e no 5, separando com uma vírgula, nós temos duas ligações duplas. É assim que se faz, tá? No 3 e no 5 eu tenho duas ligações duplas e eu termino dizendo que ele é um hidrocarboneto. Fica assim o nome dele, tá? DEC, porque são 10 carbonos, 3, 5, que são as duas posições das ligações duplas, de eno, porque são duas duplas, e o O para terminar dizendo que ele é um hidrocarboneto. Tranquilo? Temos ainda os hidrocarbonetos de cadeia fechada. O que seriam os hidrocarbonetos de cadeia fechada? Compostos só formados por hidrogênio e carbono, cujos carbonos vão fechando e formam um ciclo. Aí a gente vai ver triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, certo? Então vamos pegar aqui primeiro um ciclo alcano. Um ciclo alcano, vamos pegar esse daqui. É um composto de 4 carbonos, certo? Ele é um hidrocarboneto de cadeia fechada e que tem apenas ligações simples, então ele é um ciclo alcano. Todo composto de cadeia fechada, aqui no caso dos hidrocarbonetos, ele vai receber um ciclo. E esse ciclo vai aparecer antes. Onde? Ele vai aparecer antes do prefixo. Então, antes de eu dizer quantos carbonos ele tem, eu coloco a palavra ciclo. Então, ele inicia o seu nome com ciclo. Como ele é um ciclo de 4 carbonos, but. Então, ciclo but. Aí continua usando as mesmas regras que a gente já aprendeu. Como ele só tem ligações simples, an. E como ele é um hidrocarboneto, o nome termina com O. Então, esse daí é o ciclo butano. Eu poderia fazer, por exemplo, um ciclo de 3 carbonos. Ia sair qual figura? Um triângulo, né? Então, esse daqui seria o ciclo, porque é uma cadeia fechada de 3 carbonos, o prefixo é prop, an apenas para ligações simples e O para dizer que é hidrocarboneto, ciclopropano, certo? Não existe ciclo etano, certo? Porque não tem como fazer uma cadeia fechada com apenas 2 carbonos, é descabido, não tem como, muito menos um carbono, né? Ciclo metano também não existe. Agora deixa eu falar um negócio para você. Se eu colocar uma ligação dupla aqui, obviamente saio do ciclo alcano, eu entro daí no caso do ciclo alceno, que daí seria um composto, um hidrocarboneto de cadeia fechada com uma ligação dupla, seria um ciclo alceno. Só que aqui, nesse caso, da maneira como ele está aqui, sem ramificação, sem outros grupos pendurados ali, a gente não precisa numerar a cadeia carbônica. Por quê? Porque como esse composto ele é um composto que não tem extremidade, se eu coloco a ligação dupla aqui, eu diria que esse é o carbono 1 e 2. Se eu colocar a ligação dupla aqui, eu diria que esses são os carbonos 1 e 2. Se eu colocar essa ligação dupla aqui, seria 1 e 2. Ou seja, aplicando a regra de nomenclatura, que diz que eu tenho que iniciar a numeração pela extremidade mais próxima e tal, o que ia acontecer? A ligação dupla ia sempre ficar entre 1 e 2. E aí tu vai acabar se todos os nomes do ciclo alcenos, tu ia dizer não sei o que, um eno, lá um eno, sempre um eno, então não há necessidade de ser colocado. Então o que isso vai modificar no nome? Apenas o intermediário. Era ciclobutano porque só tinha ligações simples, como eu botei uma ligação dupla, muda ali, passa a ser ciclobuteno. Se eu colocar aqui uma ligação dupla também, só não vai ser ciclopropano, porque o an é para ligações simples, então será um ciclopropeno. Tranquilo? Cicloalcino é um tipo de composto que não existe, porque ele quimicamente ele é extremamente instável, então um ciclo com ligação tripla, ele, digamos assim, ele não perdura por mais do que milésimos de segundo, então a gente não trabalha. São apenas as cadeias abertas, esses 4 tipos, e as cadeias fechadas, esses outros 2, certo? Numa próxima aula eu vou falar a respeito dos compostos ramificados. Fica aí então essa primeira aulinha de nomenclatura dos hidrocarbonetos, todos eles de cadeia normal, né? Tanto as abertas quanto as fechadas. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de clicar aqui no curtir do nosso vídeo e assistam os demais vídeos, não só da química, mas das outras disciplinas lá no nosso site aulad.com.br, beleza? Um abraço, até a próxima. Opa!
Não fecha o vídeo ainda que eu esqueci de falar as fórmulas gerais. Boca aberta. Olha só, gurizada. Seguinte, ó. Existem as tais das fórmulas gerais para os hidrocarbonetos e tal. Tá? Eu vou colocar aqui algo que seria, digamos assim, bom para memorizar. Assim, ó. Alcanos, tu raciocina como vezes 2 mais 2. Alceno, apenas vezes 2. Alcino é vezes 2 menos 2. E alcadienos também, vezes 2 menos 2. Cicloalcanos, vezes 2. Cicloalcenos, vezes 2 menos 2. Que é isso que eu estou falando? Isso daí é uma regrinha para a gente determinar o número de hidrogênios desses hidrocarbonetos. O que eu estou querendo dizer? Veja o seguinte, ó. Vou pegar aqui um hidrocarboneto. Sim. De que tipo é? Bom, vamos ver. É um hidrocarboneto. Ele é de cadeia aberta e ele tem apenas ligações simples. Bom, então ele é um alcano, tranquilo. Quantos carbonos tem ali? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, tem 7 carbonos. Essa fórmula molecular, assim, não só a do heptano que está ali no quadro, mas de qualquer hidrocarboneto, sempre será carbonos, uma certa quantidade, hidrogênios, uma certa quantidade, até porque esses são os únicos elementos que aparecem na composição desse composto, tá? Agora, quando é um alcano, o número de hidrogênios é vezes 2 mais 2, baseado no seu número de carbonos. Ou seja, ele tem 7 carbonos, eu faço 7 vezes 2 mais 2, no caso 7 vezes 2, 14, mais 2, 16, então ele deve ter 16 hidrogênios aqui, certo? Ah, mas eu duvido, então olha pra cá. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, certo? Aqueles tracinhos que eu coloquei ali, você deve saber que são os hidrogênios que eu estou colocando para completar as valências dos carbonos. Isso serve para qualquer alcano. Se o alcano for uma cadeia muito grande, ramificada, está valendo igual. Vamos pegar um outro composto aqui, ó. Vamos ver... botar aqui vários carbonos e tal, e botar uma ligação tripla, e vou botar mais um carbono aqui. Vamos ver. Eu fiz aqui um composto de cadeia aberta e que tem uma ligação tripla, então eu coloquei um alcino. Para determinar o número de hidrogênios eu faço vezes 2 menos 2 baseado em seu número de carbonos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C8. O número de hidrogênios vai ser vezes 2 menos 2, então 8 vezes 2, 16, menos 2, 14. Então vai ser C8H14. Tem 14 hidrogênios aí nesse alcino, certo? No caso do alceno, se eu fizer isso daqui, ó, tirar uma ligação, né, aquilo que era uma ligação tripla, agora passou a ser uma ligação dupla, o que vai acontecer? Vai mudar a regrinha. No caso do alceno, eu conto os carbonos e o número de hidrogênios é apenas vezes 2. Então 8, aí vezes 2, não será aqui mais o 14, então 16, certo? No caso das cadeias fechadas, é o seguinte. O cicloalcano, que é a cadeia fechada, né, o hidrocarboneto de cadeia fechada, que tem apenas ligações simples, no caso aqui eu fiz um de 6 carbonos, então C6. Essa cadeia fechada ela só tem ligações simples, o número de hidrogênios é só vezes 2. Então, o número de hidrogênios aqui, vezes 2, 12. Se eu fizer uma cadeia muito parecida, só que com uma ligação dupla, continua com os seus 6 carbonos, só que tendo uma ligação dupla, é um hidrocarboneto de cadeia fechada que tem uma ligação dupla, é um cicloalceno. Aí fica vezes 2 menos 2. Então, o número de carbonos é 6, vezes 2, 12, menos 2, 10. Era isso que eu tinha esquecido de falar para vocês, tá? E tá aí então as fórmulas gerais, aí uns exemplinhos, beleza? Tchau, agora eu fui!